Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Beatriz Elaine Piscina Maganha, ela que é coordenadora do PROEJA, o Programa de Educação de Jovens e Adultos da Uniso. Completou 16 anos e está ampliando o atendimento na região. No programa de hoje também, nós vamos falar sobre os 60 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, o berço da nossa Uniso. Então, o programa está com muita história para contar. Professora Beatriz, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria de saber um pouco sobre a sua graduação e pós-graduação. Eu fiz primeiro letras, inglês, aqui na Uniso, né, na época a Faculdade de Ciências e Letras de Sorocaba. Depois eu fiz pedagogia e mestrado em educação. E a senhora trabalha na Uniso há quanto tempo? 16 anos. Antes disso, a senhora teve uma outra atividade profissional. Onde que a senhora trabalhava? Eu trabalhava na FEPASA, primeiro como professora do Centro de Treinamento e Formação da FEPASA e professora do MAILASC. E depois, durante 10 anos, diretora do MAILASC. Hoje também a senhora está dando aula na graduação, além de coordenar o PROEJA, é isso? Sim, no curso PAR4, que é curso de pedagogia. Há quanto tempo já? Há uns 6 anos eu dou aula já. Quais são as disciplinas que a senhora trabalha lá? Educação de jovens e adultos, política e legislação, currículo, cultura e gestão educacional. Conta um pouquinho para a gente sobre a história do PROEJA, desse programa de alfabetização de jovens e adultos, que na verdade, quando a senhora entrou, acredito que ele tinha um outro nome, que era Sorocaba e região 100 número 100 analfabetos. Era número 100 analfabetos. E por que o número 100? A senhora lembra o porquê dessa história? Porque, na verdade, nós queríamos, quando começamos, acabar com o analfabetismo, né? Então, o número 100 foi relativo a isso, 100, sem nenhum, atender 100 ou sem nenhum analfabeto, era a ideia. Ele começou em 98 com a campanha da fraternidade do ano, que era educação e fraternidade. Então, no começo, foram as pastorais que começaram o trabalho, formaram as salas, e a universidade entrou, como hoje, né, com a parte pedagógica. Com os anos, isso foi mudando. Então, a partir de 2001, nós fizemos a primeira parceria nossa com a cidade de Araçoiaba da Serra. E, a partir de então, a prefeitura fornece a sala de aula, então, não mais nas casas, né, das pessoas, que acontecia até então, não mais nos salões paroquiais, mas sim nas escolas municipais, com o pagamento do professor. Que era voluntário. É da prefeitura? Prefeitura. Ela fornece o espaço e paga o professor. E a responsabilidade nossa é fornecer gratuitamente o material de apoio didático aos alunos e professores, fazemos a formação inicial e continuada do professor e acompanhamos o processo de ensino, além de oferecermos anualmente, desde 2004, o exame oftalmológico, que é uma parceria com o Hospital Oftalmológico de Sorocaba. Agora, esse professor que está atuando na sala de aula na alfabetização, ele é um funcionário da prefeitura da cidade, não é da Uniso? Não, eles são ou da rede, né, que eles complementam a carga horária na EJA, à noite. EJA o que é? Educação de Jovens e Adultos. Ou então, são professores contratados para esse fim, pela prefeitura. Agora, nesse Olha, na verdade, a mudança do nome ela aconteceu em 2006, a pedido dos nossos alunos. Porque nós não temos só a alfabetização até o 5º ano, nós vamos até o 9º ano. Então, os nossos alunos da segunda fase, que seria do 6º ao 9º ano, eles solicitaram que mudássemos o nome, porque eles recebem, numa solenidade de formatura aqui, um certificado de participação. Então, eles reivindicaram isso, porque o nome Sorocaba e região 100 analfabetos, e eles não, eles já eram alunos já avançados, vamos dizer. Então, eles solicitaram e nós mudamos o nome. Até uma curiosidade, professora, muitas vezes a gente acaba utilizando um termo que acredito que não seja adequado, a gente ouve, a gente lê, que existe o alfabetizado, o analfabeto e o semi-alfabetizado. Existe o semi-alfabetizado?
Existe. Porque, na verdade, Fernando, nós não podemos só alfabetizar. Essa formação, ela tem que ir necessariamente até o 5º ano, porque permite a reflexão necessária para ele resolver as problemáticas simples da vida. Então, se você só alfabetiza e esse aluno ele não vai frequentar mais aula, não vai mais ler textos, tal, ele acaba se tornando o que eles chamam de analfabeto funcional, que seria justamente isso. Ele sabe ler e escrever, mas ele não interpreta a vida. Ele não interpreta o texto. Então, por isso que é necessário a continuidade de ensino. Na minha opinião, eu acho que assim, nós temos que oferecer o ensino fundamental, no mínimo, completo. Quanto tempo demora para esse jovem adulto que não teve a oportunidade de fazer a escola numa idade dita convencional, ele fazer, por exemplo, esse ensino fundamental completo? Olha, no nosso programa, pela minha experiência, nós temos pessoas que se alfabetizaram em 2 meses, e concluíram em até 2 anos, o 5º ano. Seria a 1ª, 4ª série antiga. E, depois desse processo, em mais 1 ano, ela consegue fazer de 5º a 8º, né? Que seria o 6º ao 9º ano hoje. Por quê? A nossa 2ª fase, a gente poderia falar que é um grupo de estudos que eles são preparados, né, para a avaliação oferecida pelo Estado, inclusive as inscrições estão abertas agora, até dia 31 de março, para fazer o que chamam de provão e vencer mais essa etapa, né? Então, em 1 ano, eles conseguem fazer esse estudo com o material que nós fornecemos, é dado para cada aluno, né? São jogos, então eles conseguem vencer. Então, assim, é lógico que o programa ele tem que ter o comprometimento do aluno no processo, né? Mas isso acontece e é real. Nós temos alunos que em 3 anos concluíram o ensino fundamental. Completo. Completo. Inclusive temos alunos hoje formados já em faculdade. Que seguiram depois com Seguiram os depois, estudos? seguiram. Porque, normalmente, o que nós fazemos? Esses alunos formados, como nós já temos o apoio do município, né, a Secretaria de Educação Municipal, nós encaminhamos esses alunos para o ensino médio, né? Então, nós já temos pessoas, nós temos uma aluna de Araçoiaba formada em assistência social. Nós temos uma aluna aqui de Sorocaba, logo do começo do programa, que era professora. Até o ano passado, estagiária do Dom Aguirre, do Colégio Dom Aguirre. Está atuando, então, nessa área, Está atuando né? nessa área. Agora, só para a gente até fazer com que quem está nos acompanhando entenda, qual a diferença do Proeja e do supletivo? O supletivo, que a gente chama de supletivo regular, cada um é oferecido, né, de 6º ao 9º ano, cada 1 ano o aluno faz em 6 meses. Então, ele conclui, vamos dizer, o ensino fundamental 9º ano em 2 anos. Mas as aulas são das 7 às 10h30, 20 para as 11. O nosso, como é um grupo de estudo, e nós pensamos nessa, vamos dizer assim, nessa dinâmica, porque é o jovem adulto trabalhador, então ele estuda segunda, terça e quarta, das 7 às 10 da noite. E leva o material com ele para casa para estudar em casa, no horarinho que ele tiver livre, que é o que nós aconselhamos. Que ele estude também em casa e tire as dúvidas na sala. Ambos os alunos, quer seja do supletivo regular, que tem muitas escolas que oferecem esse tipo de atividade, e do Proeja, obrigatoriamente passam por uma prova de análise, de seleção do Estado. É uma prova oficial do Estado. Do Estado. Ou se a escola e o supletivo é municipal, no caso do supletivo que você citou, a avaliação é em processo, que é considerado como regular. Mas os alunos de EJA, programa Proeja, por exemplo, eles passam no 9º ano pela avaliação do Estado. Nesse
primeiro momento em que ele completa esse ensino dele, de alfabetização até 2 anos, que a senhora falou que ele conclui o ensino fundamental, o que ele aprende? É ler, escrever e fazer contas básicas ou é nítido que ele amplia o discernimento do mundo? A ideia é essa. A avaliação feita ao final desse processo, porque, na verdade, o professor vai indicar os alunos que vão ser avaliados no 5º ano, né? Logicamente, tem todo um acompanhamento da equipe nossa de supervisores que vai ver se realmente ele está apto a prosseguimento de estudos. Então, ele vai... a ideia é ver o mundo mesmo, entendeu? Não é só ler, escrever e contar, mas é ver o mundo, é conseguir raciocinar e conseguir refletir sobre a vida, né? A sua importância como cidadão ou cidadã no mundo, é estar no mundo, porque a pessoa precisa da educação para poder estar na nossa sociedade que é letrada. Nesse período todo que a senhora está acompanhando, a senhora tem um número de formados já pelo PROEJA da Unisson? Olha, em torno de 4.600. Muitas é que nós histórias. não temos o número da segunda fase, porque eles fazem a prova, a avaliação do Enseja, e não retornam. Então, nós temos o número mais preciso de primeira fase nossa. E dentro desse número, muitas histórias. Lembra de algumas pitorescas e algumas curiosas que a senhora poderia contar? Olha, para ilustrar? muitas histórias muito interessantes. E eu acho que uma história que mais me marcou foi de uma senhora de seus 78 anos. E quando eu fui fazer a visita ao núcleo, ela estava assim muito alegre, né? Então ela me recebeu com um sorriso lindo e falou assim para mim: olhe que coisa mais linda, eu já estou lendo, já consigo. 78 anos. 78 anos. E eu acho que isso me marcou, porque no momento eu pensei assim: puxa, às vezes as pessoas dão tanta importância para coisas tão pequenas, né? E essa senhora alegre e feliz porque tinha conseguido ler as suas primeiras palavras. Então, isso até hoje me emociona um pouco. Eu acredito que outro momento de emoção é a formatura, ou a sessão de formatura, que eu tenho a grata satisfação de apresentar desde as primeiras turmas. Então, são 16 anos de história dessas apresentações, e a gente perceber a felicidade no rosto das pessoas ao receber o seu diploma e ser homenageado pela mesa de autoridades que recebe o cumprimento de um por um. Inclusive, a gente está vendo aí algumas fotos desses momentos e das histórias desse instante da formatura também, né? Também. É emocionante, porque é uma alegria para eles, porque eles venceram uma etapa da vida que era um sonho, né, de ler e escrever. E nós, felizes por podermos participar dessa caminhada. Dentro dessas histórias, eu acho que tem uma que é muito interessante, que eu lembro bem, da primeira-dama do município de Quadra. A primeira-dama é a esposa do prefeito, sempre que essa primeira-dama é presidente do Fundo de Solidariedade do município, e ela estava na formatura como estudante de um processo de alfabetização do PROEJA. Sim, de alfabetização. Hoje ela já concluiu a segunda fase, também participou da formatura de segunda fase, e é uma das autoras do livro de poesias. Falando em livro, o PROEJA já tem 2 livros. Mas antes disso, vamos falar um pouco o número de municípios que hoje são atendidos pelo programa. São 9 municípios e mais em Sorocaba nós temos 2 salas específicas. Uma é a Associação Cairosa, Maria Eugênia, e a outra é na Casa do Menor para as funcionárias, né, as cuidadoras das crianças. E os 9 municípios da região é Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Itapetininga, Quadra, Pilar do Sul, Mairinque, São Roque. Eu acho que falei todas, né? Faltou alguma. Itapetininga, São Roque,
Votorantim não entra no programa? Não. Não entra. Não. Agora, uma novidade é que acaba de ser firmado também um convênio para o atendimento à população de Porto Feliz. Porto Feliz, isso. Como é que funciona, até para quem está nos acompanhando, que é de alguma prefeitura, que é de alguma entidade, e de repente quer saber como fazer para ter o Proeja dentro da sua instituição, dentro da sua cidade? Olha, Fernando, é super tranquilo. Eles entram em contato comigo, né? Que nós vamos deixar depois o telefone, os dias de atendimento da secretaria. Vou colocar já, então. Então, os dias de atendimento da secretaria do Proeja, segunda e quinta, das 9 às 11 da manhã, no telefone 2101 2057. 2101 2057. E se a pessoa quiser também, eu vou passar meu e-mail, eu acho que é interessante, é beatriz.magagna@prof.niso.br. É super fácil, é parceria, é super fácil. Assina um convênio onde a prefeitura se responsabiliza pelo espaço da sala de aula e o pagamento do professor. Em contrapartida, a equipe da Uniso, nós somos em 5, nós fornecemos um material didático de apoio gratuitamente, fazemos a formação inicial e continuada do professor, acompanhamos o processo de ensino e aprendizagem e, uma vez ao ano, oferecemos aos nossos alunos e professores o exame oftalmológico. Todo esse serviço é gratuito. Aí a senhora estava falando de um livro que o Proeja escreveu, aliás, na verdade são 2 livros. Sim. Primeiro vamos falar do livro dos professores, chamado Proeja Uniso, História, Teoria e Prática. Hoje, qual é a equipe da senhora que trabalha especificamente direto na coordenação do projeto? Na coordenação, junto comigo, o Jorge. Que está há quanto tempo também? Desde o começo? Desde o começo. O Jorge está desde os 16 anos, Márcia Branco também, os 16 anos. Aliás, todos eles, né? Desde o começo. A Márcia, a Germano e a Mariângela. Cada um fica responsável por uma, 2, 3 cidades, dependendo do Esses são funcionários da Uniso? São funcionários da Uniso. Nós todos somos funcionários da Uniso. E aí foi feito o livro Proeja Uniso, História, Teoria e Prática. Do que trata esse livro? A ideia desse livro foi socializar a nossa experiência. E, começou, logicamente, com as nossas dissertações de mestrado, né? Aí nós resolvemos publicar, né, registrar e publicar mais as práticas para poder socializar mesmo até todas as alegrias ou dificuldades que a gente enfrenta no nosso cotidiano, né, para socializar com o povo. Esse livro ele foi distribuído gratuitamente para as universidades do país, para o MEC, tem na nossa biblioteca. A ideia e ele é indicado para quem? Para quem está na área, por exemplo, da educação, pedagogia? Isso, para quem está na área da educação. Existe ainda alguns livros, alguns exemplares, e quem está nos acompanhando queira ter acesso a esse livro, como deve fazer para ter esse livro? Não, tem na nossa biblioteca. Esgotou já? Já. Não tem nenhuma perspectiva de uma segunda tiragem? Não, por enquanto não. Mas ele está nas bibliotecas das escolas, da região? Das universidades, as cidades parceiras tem na biblioteca também. Na biblioteca da Uniso, com certeza, se encontra o livro. Com certeza. Aí, houve o lançamento de um segundo livro, chamado Proeja Uniso, Percepções de Vida em Poesia. Do que trata esse livro? Então, esse livro foi um desejo nosso de dar voz aos alunos. Porque nós percebemos, né, nas nossas visitas, que eles têm muito a falar. Então, por que não utilizar a linguagem poética? Esse trabalho ele levou 1 ano para ser feito até o ano seguinte para nós fecharmos para publicação. Por quê? Nós primeiro preparamos os professores, para os professores prepararem os alunos sobre a linguagem poética. E a partir daí, né, os alunos que quiseram e alunas que quiseram, eles escreveram as poesias. É um livro belíssimo. O resultado, muito satisfatório. Muito satisfatório. Os alunos receberam esse livro? Todos eles receberam gratuitamente. Os autores? Os autores, né? As cidades receberam. Nós temos também disponível na biblioteca. E
estamos começando a enviar agora para as universidades do país. Existe uma possibilidade de uma nova versão desse livro, de um novo livro que o Proeja... De um novo trabalho? Sim, porque foi um trabalho muito gostoso, né? De você perceber. Inclusive, um fato interessante, 2 alunos nossos estavam em fase de alfabetização, mas transmitiram oralmente à professora a poesia. Belíssima. E aí a professora anotou. Isso. Uma delas, inclusive, você leu na solenidade de lançamento do Cabritão. Pena que eu não o tenho aqui para nós lermos. Mas é bem interessante essa poesia do Cabritão, que onde o aluno conta um fato do dia a dia, do dia a dia dele. E de uma forma rítmica da poesia, e muito engraçado que ficou o resultado do Cabritão, que fugiu e apareceu dentro de uma panela depois. Uma panela, né? Muito interessante. E tem poesias de amor, poesias de saudades, poesias de dor. De homenagem à mãe, eu acho que também uma das mais interessantes de uma aluna, da luta que ela conta na poesia, de vida com filhos, viúva, e o fato dela voltar a estudar e realizar um sonho antigo, mesmo com toda essa dificuldade. Qual é a idade para o aluno hoje participar do Proeja? Qual é a idade mínima para ele ser alfabetizado? 15 anos. 15. 15. A partir... Porque até os 14 anos entende-se que ele deva ficar no ensino regular. E por que ele deixa de... Em pleno 2014, século XXI, ainda nós precisamos ter programas desse tipo. Por que ele deixou de frequentar a escola quando tinha a idade, vamos dizer, normal, imaginando o estado mais rico da nação hoje? Olha, até um passado recente, nós tínhamos muitos alunos, ou melhor, alunas, de uma idade mais avançada, que não estudaram na época porque as escolas eram longe, porque os pais as obrigavam a trabalhar na lavoura. Hoje, nós temos muitos alunos mais jovens, né, que estão estudando, estão tentando vencer a etapa, justamente, eu acredito, não sei, por salas superlotadas, talvez. Nós tenhamos na rede, eu acho. Porque as nossas salas, elas são com muito poucos alunos. Para poder realmente dar aquele atendimento único para cada um dos alunos e alunas do programa. O objetivo não é a quantidade de alunos em sala de aula, mas a qualidade daquele que está lá, ser alfabetizado, ter um discernimento de mundo, estar preparado para o dia a dia. Para o mundo, A ideia é essa. Quantos alunos em média em sala, professora? No máximo 15. 15. De primeira fase. E de segunda fase, no máximo 30. A senhora percebe também o interesse do projeto por alunos do curso de pedagogia, de letras, que de repente começam a estagiar ou acompanhar o professor e se apaixonar por esse tema? Com certeza. Inclusive, nós estamos indo, no dia 9 de abril, visitar 2 salas da cidade de Araçoiaba da Serra, bairro Araçoiabinha. Eu estou indo com as alunas do Parfor, pedagogia. E é interessante porque, a partir do momento que elas têm essa vivência, muda completamente. Porque é uma relação extremamente amorosa que você estabelece com o adulto e com o jovem. Eles são extremamente amorosos. E a figura do professor é uma figura de extrema importância. Porque é ele que vai fazer a relação desse ser humano com o mundo, né? Então, eu tenho certeza que elas vão aproveitar muito, porque eu fiz essa experiência no semestre passado e elas amaram a visita, conhecer. E também nós temos estagiárias no programa. Beatriz, a gente está terminando esse bloco. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco da história da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, que está completando 60 anos. Mas eu gostaria que a senhora deixasse de novo o e-mail da senhora de contato e também o telefone para quem quiser ter outras informações. Sim. De repente, saber a possibilidade de levar o Proeja para uma entidade, para um clube de serviço, para uma igreja, enfim. Como é que faz para ter contato com a senhora? Eu estou na secretaria do programa de segunda e quinta-feira, das 9 às 11,
da manhã. Segunda e quinta? E quinta. Tá. Segunda e quinta, das 9 às 11 da manhã, no telefone 2101-2057. E o meu e-mail, beatriz.magagna@prof.uniso.br. A parceria é simples, qualquer cidade ou comunidade, associação com nós já temos empresas, que nós temos a empresa Tortuga de Mairim, que também como parceira. Só entrar em contato e a única coisa que nós pedimos é o espaço da sala de aula e o pagamento do professor. Professora, muito obrigado pela sua presença. Sucesso para a senhora, que a gente possa ter muito que comemorar, não só nas formaturas, mas nesses êxitos que a gente vê dos ex-alunos do ProEja. Obrigada a você, Fernando, pelo convite. Nós vamos